Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês mais uma vez e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco por intermédio dessa breve palavra. Na verdade, um simples versículo. Vamos lá para a nossa conversa? Encontra-se hoje esse versículo para a nossa breve meditação na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 6, o verso 19, que diz assim: Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês deixaram-se escravizar pela impureza e pela maldade, e o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos da vida de justiça, para que se tornem santos. Glória a Deus por essa mensagem do apóstolo Paulo, irmãos, que está mostrando justamente aos romanos que viviam ali uma uma prática de vida sim por meio das obras, mas eles criam que isso levaria eles a, a justificação. E a justificação ela vem pela fé no Senhor Jesus. O que leva à prática das boas obras, irmãos, normalmente é a uniformidade. O que é a uniformidade? A uniformidade é todo mundo fazendo a mesma coisa. E a boa obra, o Senhor tem cada uma para nós, um propósito pessoal. Nós vemos Dorcas, no capítulo 8, costurando roupas para as viúvas, no capítulo 7 ou 8, agora não me lembro, de Atos, do livro de Atos. E Pedro, depois dela falecer, o Senhor vê bondade nela e ressuscita ela. Nós vemos ali todos os homens e todas as mulheres sendo dirigindo seus passos pelo Senhor, que entregaram a uma vida piedosa, o Senhor usando eles normalmente no local aonde já estava designado no coração deles. Há um ajuste. E a uniformidade fala que todos nós devemos ser iguais, justamente servindo da mesma forma, por meio de jejum, práticas religiosas, ou seja, uma oração que muitas vezes nem atinge o coração de Deus, e se tornar frequente nos cultos. E não é isso que nos concede, meu irmão, a salvação. A salvação é por meio da fé, mas ela é sim para as boas obras. Agora, obras que o Senhor designou para nós. E por isso nós precisamos ter uma oração sincera para que nós venhamos a andar no caminho correto. Paulo está mostrando para eles que justamente é necessário sim as boas obras, e ele está nesse versículo mostrando a verdadeira conversão. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes somente a esse versículo, trazendo ele para a nossa vida para nos edificar em sabedoria. A palavra diz assim, uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. E é vontade de Deus, irmão. É vontade de Deus, minha irmã, que nós tenhamos clareza do propósito. É vontade de Deus que nós venhamos a andar por um caminho onde nós entendamos aquilo que nós estamos fazendo. Não de maneira robótica. Deus não quer os robozão. Não. Deus, de uma maneira ou de outra, irmãos, ele vai facilitar o nosso entendimento. Paulo está falando, usa o exemplo da escravidão. A escravidão era algo comum naquele tempo. Era algo que todos poderiam contemplar com os seus olhos. O escravo era um patrimônio do seu senhor. Como escravo, ele não tinha vontade própria. O seu senhor dirigia os seus passos e colocaria ele justamente para executar o serviço que era a vontade do seu senhor. E Deus, muitas vezes, de uma maneira ou outra, ele vai tentar facilitar o nosso entendimento. Porque o entendimento pertence a ele, irmão. Toda a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos justamente para vir a executar o projeto que ele colocou em nosso coração pertence a ele. E algumas vezes ele vai mostrar, algumas vezes ele vai trazer um irmão perto, outras vezes ele vai falar e esclarecer, ali como por exemplo em Lucas capítulo 24, se eu não me engano, no versículo 35, o Senhor Jesus, depois de ressurreto, abriu a mente dos discípulos para que eles pudessem compreender as escrituras, ou seja, uma clareza de entendimento, porque até aquele momento, depois de andar muito tempo, foi depois de Jesus ressurreto, depois de passar pela cruz, Jesus teve que abrir a mente dos discípulos. E isso acontece conosco. Eu tô rindo, irmão, de nervoso, porque comigo foi assim. Eu caminhei muito tempo pensando que estava caminhando no caminho certo e não estava. E a gente precisa compreender isso. Jó, capítulo 12, versículo 13, vai nos dizer: Deus é quem tem a sabedoria e poder.
A ele pertencem o conselho e o entendimento. Olha, é muito bom o conselho de outras pessoas. Nós devemos fazer aquilo que lá na agência de publicidade eles fazem, que eles aprenderam. Eu gosto muito dessa ideia, desse conceito que chama brainstorming, que significa, isso é um termo em inglês que significa tempestade de ideias. Eles, quando vão desenvolver um projeto, eles chamam todo mundo, irmãos, e ouvem todo mundo pacientemente, até mesmo o faxineiro, a faxineira, sobre algo de uma propaganda ou de alguma campanha que eles vão fazer. Eles pegam o melhor de tudo, jogam aquilo que não precisam, entendeu? E desenvolvem uma ideia a partir de pequenas ideias. Vocês conseguem compreender? Então nós podemos ter o conselho das pessoas, logicamente sempre pessoas que estão ali apoiadas, mas o conselho, irmão, verdadeiro, ele vem é do céu. E nós precisamos de uma maneira ou outra entender e buscar do Senhor o facilitamento para o nosso entendimento. A palavra vai falar assim, ó, no caso aqui está usando Paulo, irmão, para vocês verem que não é, que é real o que eu estou falando. Fala assim, ó, pois sua natureza humana é fraca. E o que Paulo está falando, irmão? Não dá para confiar na nossa carne. A nossa carne é sentimental. Nós pensamos que Deus... Você já viu aquele crente fraco? O crente fraco é aquele que acha que Deus só está na bênção, irmão. Que Deus não está na tempestade. E Jesus em Marcos 4,35 ele fala, atravessemos para o outro lado. O que acontece com os discípulos? Irmão, uma forte tempestade veio. Uma forte tempestade veio. Olha, a presença de Jesus no barco quer dizer que nós só teremos paz e que o nosso barco não vai naufragar. Então nós não podemos nos valer justamente do nosso coração, porque o nosso coração vai procurar sexo, drogas, armas e dinheiro. Sexo, meu irmão, prazer. Drogas, alívio. Dinheiro, conforto. Armas, vingança. É isso que a nossa alma quer. Nós pensamos que Deus vai fazer justiça para os nossos inimigos da forma que nós queremos. Eu uso esses termos para ficar fácil também o entendimento. São exemplos, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai pegar um revólver e se vingar. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo das vontades que estão dentro do nosso coração. De todos, irmãos, de toda a natureza. Ah, irmão, eu não sinto isso, não. Então, irmão, eu vou te falar uma coisa. Bem simples, minha irmã. Vou te falar uma coisa. Ainda você não caminhou muito dentro do propósito. Porque Satanás ele nos leva aos picos extremos justamente daquilo que é a nossa natureza humana, para que nós venhamos a pecar contra o nosso Deus. Não é brincadeira a natureza humana, não dá para brincar com a carne. Não dá para brincar com a natureza humana. Ela deve ser crucificada, ela deve ser negada. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 26, versículo 41, olha, vocês não puderam vigiar e orar nem por uma hora? Fiquem aqui e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E do que ele está falando, irmão? Tem muito crente que usa isso justamente porque falou assim, se o próprio Senhor diz que a carne é fraca, é porque muitas vezes eu vou cair. É porque muitas vezes eu vou pecar. Não, ele está falando que a carne é fraca para orar e vigiar, irmão. Que a carne é fraca para ficar atento. Os discípulos, na maior batalha espiritual que já se viveu nesse mundo, que é justamente a crucificação do mestre, eles estão dormindo. Por quê? Porque a carne quer conforto. A carne quer ficar na cama. A carne quer essas coisas, quer um chuveirinho quentinho, irmão. E muitas vezes não será esse o nosso caminho. Irmão, quando o meu eu não é negado, necessariamente ele é adorado. Eu quero repetir. Quando o meu eu não é negado, necessariamente ele é adorado. E Paulo vai continuar aqui falando, irmão. Ele fala assim, ó, no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. Ou seja, irmão, eu gosto, os psicólogos falam que, na verdade, é a ciência que nos falam, né? Isso, os estudos científicos que não falam, não é a psicologia não. Que a preguiça, na verdade, ela é um impulso do nosso cérebro enviando ao nosso corpo quando nós estamos num processo de gastar muita energia, que nós devemos parar um pouco e ceder, pegar o travesseiro e dar uma dormidinha. Para quê? Para armazenar energia. Por quê? Porque o corpo humano, a carne humana, ela é autoprotetora.
Então, esse impulso é enviado ao corpo justamente para que ele pare um pouco, para que ele quer continuar sobrevivendo. Então, todos nós sentimos preguiça, irmão. Qual que é a grande questão? Aqueles que cedem à preguiça e a hora que ela vem, o que acontece? Se eles param o que estão fazendo, mesmo precisando fazer alguma coisa, vão se tornar cada vez mais preguiçosos, porque o corpo humano, ele justamente obedece uma solidificação dos padrões comportamentais que nós cedemos. Assim eu posso dizer que o estressado, se ceder ao estresse, vai ficar cada vez mais estressado. Aquele que tem ira, se ceder à ira, vai ficar cada vez mais irado. Aquele que é alegre, se ceder à alegria, vai ficar cada vez mais alegre. E é os sentimentos, irmãos. Então, o que Paulo está dizendo através disso, ele fala assim, ó, no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. Ou seja, é uma decisão nossa, irmãos. É uma escolha pessoal, andar pecando. É uma escolha pessoal. O pecado, ele sempre vai ser... o Satanás, ele coloca o prato, ele não força ninguém a pecar, a não ser que ela já esteja totalmente domada pelo inferno. Irmão, existem alguns casos, sim, nós vemos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos fala isso. Mas eu sempre falo que a palavra de Deus, ela usa os extremos para nos ensinar. Você percebe que Jesus curou uma mulher com fluxo de sangue, que tinha 12 anos sangrando, mas a mesma mulher que sangrava 12 anos, Jesus sustentava ela durante os 12 anos, porque sai no sangue, sai no vida, 12 anos, vocês percebem? Vocês percebem? Aquele homem do paralítico do tanque de Betesda, 38 anos ali parado, esperando um milagre, 38 anos e esperando a mesma coisa, irmão. Imagina uma vida inteira. São os extremos. Nós vemos eu vou até falar um pouco dele, o Gadareno, 2.000 demônios. Mas o que a palavra vem justamente dizendo para nós que nós podemos chegar, não, eu não sou assim, não, eu consigo me controlar. Amém, irmão. Mas não é bom ficar brincando no precipício do pecado. Quem brinca no precipício do pecado não pode reclamar depois de cair no abismo. Não pode. João 8,34. Jesus vai dizer que todo aquele que peca é escravo do pecado. E essa é a intenção. O pecado quer te escravizar. Quer nos escravizar. Ele promete amor, mas paga com dor. Ele promete 1000 maravilhas, mas ele vai pagar justamente com dor, ódio, com raiva, com depressão, com ansiedade. É dessa forma que ele vai pagar, irmão. Então nós não podemos brincar. O que Paulo está falando é justamente isso, irmão. Que nós não... Olha, ele fala, vamos ler novamente. Não se deixem escravizar pela impureza e a maldade. A impureza, irmão, necessariamente não é pecado. A impureza fala daquilo que os nossos olhos enxergam. E aí, posteriormente, se transformará em pecado. Por exemplo, é uma propagandinha, é uma novela que nós vemos mais sensual um pouco, aí a hora que nós chegamos no quarto nós já queremos ver pornografia. É isso. Então é por isso que nós devemos mudar os nossos hábitos. E conduz à maldade, irmão. Toda maldade, toda espécie de maldade, mentira, inveja, dissensão, facção, bebedeira, tudo que nós pensarmos que está a maldade, ela vem justamente da impureza. Começa ali com o olhar, com o ouvido de algo que agrada e logo nós já estamos ali no meio da maldade, se contaminando. Então o pecado ele promete amor, mas vai pagar com a dor, mas ele escraviza. Ele nos torna escravos, verdadeiros escravos. Porque a palavra diz assim, e os que os fez afundar ainda mais no pecado. Então eu costumo dizer, meu irmão, que não há nada bom que não possa ficar melhor, mas também não há nada ruim, nada mesmo que não possa ficar pior. E a gente precisa ter essa compreensão que é justamente disso que eu estou falando, sobre a impureza levar justamente à maldade, irmão. Olha, eu citei o caso do Gadareno e agora eu quero colocar ele aqui em pauta. O Senhor Jesus navegou até ele, foi operar uma poderosa libertação. A palavra diz no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que quando Jesus chega ao lugar, o homem que estava ali, que andava em cemitérios e desertos, que muitas vezes era preso, chegou diante dele, perguntando, por que vieste nos importunar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo? E é justamente sobre isso. Aqui nós já aprendemos algumas coisas sobre uma realidade espiritual. O quê?
Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai importunar, ou seja, incomodar. A pessoa que está cheia de demônios, ela vai ficar incomodada, agoniada perto da pessoa que está cheia do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes, irmãos, minha irmã, pessoas te odeiam, sem motivo nenhum. E o que eu devo fazer? Sentar a mão na cara dele? Pá! Não, orar por ele, orar por ela. Se apareceu diante de você, é orar por ele. O Senhor, a palavra fala que o Senhor já tinha dado a ordem. E eu quero ler justamente esse versículo. Vamos aprender sobre essa questão de afundar cada vez mais no pecado. A palavra fala assim, Lucas 8, 29. Pois havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Então, o pecado é a porta para Satanás entrar, irmão. É a porta de legalidade, que os teólogos gostam de falar, usar essa palavra, legalidade. O que é a legalidade, irmão? É quando eu abro a porta de algum lugar e falo, pode entrar. Então, toda vez que eu peco, eu estou falando isso para Satanás, pode me usar. E a grande questão é que muitas vezes ele vai chegar justamente a se apoderar. Se apoderar o quê? Tomar o controle total, irmão. Tomar o controle total. E aí fala assim, mesmo que os pés e as mãos eram acorrentados, entregue aos cuidados de guardas. Olha só, os homens tentavam parar, mas aquilo que é uma ação espiritual eles não conseguem deter, mesmo sendo acorrentado. E essa é a intenção de Satanás. Primeiro ele era preso, irmão, mas a palavra fala assim, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Em algumas versões traz lugares desertos. Então nem todo deserto é Deus que leva, tem deserto que é o inferno que leva. E ali, irmão, ele quer te escravizar, quer te manter lá, até te levar à loucura total. O que Satanás falou para Jesus no deserto? Atira-te daqui e dá ordem aos teus anjos. O Senhor fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que era a tentativa de Satanás? Que o mestre se atirasse precipício abaixo. E eu não julgo isso, porque na beira do precipício todos pensam em suicídio. Eu já passei por isso. Então a intenção de Satanás é justamente levar à loucura. E aí a gente vai ficar brincando com aquilo que é a porta da legalidade. Salmo 42, versículo 7 vai dizer que um abismo chama o outro. E a pergunta que deve ser pertinente é o que eu devo fazer, Alisson. Paulo vai falar. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça. E é uma entrega, irmão. É pessoal. Deus não vai te obrigar. Ele vai te libertar. Olha, ele te tira do Egito, mas da Babilônia é você que sai. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Ele te liberta do Egito, mas da Babilônia é você que sai. É você que sai, irmão. Quando desvia, quando tem algum problema, é a gente que volta. A gente vê o caso do filho pródigo que arrependeu, voltou-se. Por quê, irmão? Já conhecia o pai, já estava na presença do pai. Então muitas vezes a gente vai precisar voltar. A gente vai precisar voltar pelo caminho que nós andamos, entendeu? E nós, na nossa teimosia, acabamos ali nos entregando, sabe, a uma vida de pecado. Então existe a opção da entrega, meu irmão, a uma vida de piedade. E essa entrega, ela é voluntária. Ela é voluntária. Não é algo que o Senhor vai forçar. Zacarias 4, versículo 6, ele vai dizer, nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. E nós também não devemos forçar as pessoas a isso. Quero ler com vocês um versículo que Pedro fala justamente sobre a liberdade, irmão, que Deus nos concedeu. Por quê, irmão? Ele fala assim, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16, fala, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Porque somente dessa forma, irmão, que nós poderemos, sim, ser santificados e nos manter santos. Não existe uma verdadeira conversão, irmão, em que não há prática. Paulo vai dizer isso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso no livro de Atos, pregando para o rei Agripa e o governador Festo. Atos 26, 20. Que a mensagem que ele pregava é que deveriam se arrepender e praticar e mostrar para Deus que se arrependeram por práticas das boas obras.
Mateus capítulo 3, versículo 8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Eu particularmente, irmão, e aqui eu falo pela palavra, eu não acredito numa pessoa que se diz convertida, que não faz nada, que está parado, escondido dentro do quarto. Se está escondido, irmão, se já está nas trevas, é porque está lá, sabe, não está escrava, não está conseguindo sair. Sabe, não, e muitas vezes está justamente, sabe o milagre, aonde ele está? Naquele passo do processo que nós não queremos dar. Naquele passo do processo, no processo que nós não queremos enfrentar, porque causa desconforto, alguns momentos vai causar constrangimento, vergonha. E aí, hora ou outra, irmão, a gente está pecando. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito mesmo. Eu sei que a pessoa se entrega hora ou outra, porque o pecado ele traz um certo alívio para a alma. Eu não acredito. Eu, Alisson, eu não acredito. E eu não acredito por causa da minha própria vida, daquilo que eu vi e das palavras, e da palavra de Deus, para aquilo que ela nos aponta. A palavra de Deus ela é totalmente verdadeira. Se alguém aí conseguiu se converter ficando na cama, por favor, dá-nos aqui, manda um vídeo para mim que eu vou postar, porque a sua sabedoria é maior do que a de Jesus. Então nós vamos postar o seu vídeo, porque talvez nós estejamos seguindo o mestre errado. A gente precisa compreender essa situação. E é algo voluntário, irmão, não é algo forçado. Deus não vai te colocar lá para você trabalhar para Ele, irmão. É uma entrega, como Paulo disse, ó. Agora devem se entregar, se oferecer, irmão. Então, muitas vezes nós vamos ter que chegar e perguntar para o pastor da igreja: o senhor está precisando de alguma coisa aí? Ou então perguntar para Deus: onde o senhor quer me usar? Sabe? Chegar para o pai, para a mãe: a senhora precisa que eu lave as louças para o senhor? Sabe, chegar para a nossa esposa que está cuidando do jardim e falar assim: eu posso te ajudar em alguma coisa, meu bem? Essa é a obra de Deus, irmão. Eu troquei, por exemplo, as drogas e a pornografia pelos vídeos, já cansei de falar para você, e precisa trocar. Por quê? A palavra fala, para que se tornem santos. Esse é o propósito, irmão. A verdadeira conversão exige prática. Eu quero repetir isso para terminar. A verdadeira conversão exige prática. Não tem como santificação sem nos colocarmos no caminho do propósito. No máximo que você vai ser, meu irmão, no máximo que você vai ser, minha irmã, no máximo que o irmão Alisson vai ser, meu irmão, minha irmã, é um convencido. Não seremos convertidos. Tem muitos que creem que por ir à igreja são convertidos. Não são. Tenho que te falar. Não são. Tem que praticar as boas obras, aquelas que de antemão Deus preparou. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E Efésios 2,10 vai dizer que Deus fomos criados como feituras da sua mão, para que andássemos na obra de antemão que Ele nos preparou. Gostaria de deixar essa mensagem com aquela mensagem final, dizendo que o Cordeiro tem, sim, uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.